Olá, pessoal! Hoje eu vou trazer para vocês um contexto da clínica de casal que é mais comum do que a gente imagina. Eu vou nomear esse contexto como a ativação libidinal dele e o orgulho ferido dela. Então eu vou contar um caso e vão acompanhar o raciocínio clínico. Quando eu falo ativação libidinal dele e orgulho ferido dela, eu poderia inverter. Não vai fazer a menor diferença para onde eu quero chegar, tá? É super comum, eu particularmente já peguei pelo menos 4 casos semelhantes na clínica de casal e um do lado de fora, 5, fora da clínica de casal, com uma pessoa, inclusive, conhecida minha. Qual é o contexto? Um casal casado há pelo menos uns 15 anos, sendo que 8 desses 15 anos o casal não tem relacionamento sexual. Portanto, esse casal tem uma psicodinâmica já combinada, assentada em vínculos que não o da relação sexual. A ausência do relacionamento sexual não é uma queixa para o casal, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí, gente, acontece motivos variados e, vamos dizer, ele que teve essa ativação libidinal começa a cuidar melhor de si e simplesmente começa a fazer esportes num determinado período de sua vida. Começa a fazer atividade física e com isso ele fica melhor apresentado, ele fica mais sedutor, inclusive, né? A própria prática de esporte vai deixar mudar os hormônios da pessoa. Enfim, esse é o momento em que o casal chega no processo psicoterapêutico. Depois de 8 anos sem relacionamento sexual, de 1 ano para cá, desses 8, o marido começa a fazer esportes e começa a despertar o interesse de outras mulheres, embora não haja queixa sobre traições, tá? Da parte dela, nem desconfiança. A questão é outra que eu vou apresentar. Aí o casal chega no processo psicoterapêutico e a mulher fala que de um tempo para cá ela quer ter relações sexuais com o marido. Passou a querer ter. E o marido, embora esteja fazendo atividade física, embora esteja se cuidando, não demonstra interesse em ter relação sexual com a mulher. Então, gente, esse cenário, ele tem diversos desfechos. Qual é o meu raciocínio clínico, independente do desfecho desse casal? Primeiro, a gente vai lembrar que a ausência do relacionamento sexual não é uma queixa. Então, isso para nós que somos profissionais, faz a gente entender a psicodinâmica do casal. Você vai falar assim, Denise, não era uma queixa, a mulher agora está queixando, tá? Mas é aí que eu quero chegar, tá? Então, a gente tinha um laço até o momento que eles chegam na terapia. Nesse laço, a princípio, a esposa não tinha investimento libidinal em relação ao marido, nem ele em relação a ela. Ele faz um movimento de cuidar de si, tá? E ela, a esposa, percebe que ele ficou mais homem, a ponto de despertar o interesse de outras mulheres. E ela, por sua vez, a esposa apresenta no discurso, no processo psicoterapêutico, um interesse sexual na direção dele não correspondido. Bom, até aqui eu só repeti o que eu falei. O raciocínio clínico, que eu já vi acontecendo mais de uma vez, o interesse dela, normalmente, pelo menos na minha pouca experiência,
Eu falei que foram 4, 5 casos. Então, neste caso específico, o interesse da mulher, naquele momento, um interesse muito reativo, em resposta à posição masculina que o marido dela passa a assumir no seu cotidiano. Porque ela estava muito bem com ele, vivendo de forma assexuada. E quando ele se apresenta de uma forma mais masculina, né, ela passa a ficar, para não falar enciumada, eu estou chamando de orgulho ferido. Orgulho ferido é um contexto onde a pessoa está com baixa autoestima e fica queimada frente à ação de um outro significativo, né? Então, gente, a minha interrogação é essa. Será que de fato essa mulher ficou interessada em manter relações sexuais com o marido? Em rever essas relações sexuais? Ou esse interesse diz respeito a uma resposta reativa da parte dela frente à nova posição que ele assume na vida? É claro que, por isso que eu falei, cada caso é um caso, existem N situações que vão compor os cenários diferentes e psicoterapia não é um lugar para a gente ficar fazendo adivinhação, né? Aqui eu estou num momento didático com vocês, levantando uma interrogação que vocês podem fazer essa interrogação na clínica de vocês, se um contexto semelhante estiver acontecendo, porque muitas vezes o movimento que aparentemente no discurso se apresenta como interesse sexual não é nada mais do que um orgulho ferido. Eu já vi isso acontecendo até em casais separados, amigos, bem amigos um do outro, e ninguém namorava, tinha um acordo de ninguém namorar. Quando o homem resolveu arrumar uma namorada, a mulher ficou doida. Aí eles separaram, inclusive, porque ela não quis manter relações sexuais no casamento. Quando, depois de longa data, o casal ficou amigo, de lanchar um na casa do outro, o homem arrumou uma namorada. Aí a mulher começou a sonhar que estava tendo relações sexuais com o marido, ficou brava com ele, enfim. Então, isso é orgulho ferido. Esse sonho de ter relação sexual, esse suposto desejo que aparece, isso que eu estou querendo levantar, a interrogação com vocês. Esse suposto desejo, muitas vezes, é um orgulho ferido. Tava bom do jeito que tava. Por isso que a gente tem que olhar. Eu falei assim, nesse contexto. É importante a gente observar o contexto anterior, onde o casal estava estável. E observar o momento em que o marido cuida de si. E o momento a posteriori em que a esposa anuncia querer ter relações com ele. Esse marido, ele mais vitalizado, com essa libido reativa, vamos falar assim, ele poderia ter interesse sexual em relação à esposa? Pode, não tem nada que impeça, teoricamente falando, mas é isso que eu estou considerando. A gente tinha uma estabilidade no casal. Movimentos subjetivos acontecem sempre, sempre. E por motivos que não cabem aqui, por isso que vocês precisam pesquisar cada caso que vier a acontecer na clínica de vocês, esse homem resolve cuidar de si. Só que ele não estava cuidando dele para se
rever sexualmente com a esposa. Não tinha esse desembocar, essa finalização. Não, ele estava cuidando dele. Talvez, sabe lá com que interesse, sabe lá com que motivo, que disparador. Entende o que eu falo? Então, tudo é possível como desfecho, mas a gente pode, dentro do caso, não é ficar criando hipóteses, não é isso que eu estou falando, é dentro do caso, levantar o profissional também de uma forma subjetiva, uma interrogação, entendendo a sistemática da homeostase daquele casal, o input que aconteceu naquele sistema, que foi o marido cuidar de si, o outro input, né, o outro evento significativo, que é a mulher levá-lo para a terapia dizendo que estava interessada nele e ele não mais nela. E aí tem uma série de desdobramentos que vocês teriam que pesquisar, inclusive como que se apresenta esse interesse da parte dela, né? Ok? Fica para vocês a dica no sentido de investigar, mas com muito cuidado. Eu só estou trazendo esse vídeo porque, de fato, já vivenciei poucas, mas algumas situações. Parece que tem um biotipo semelhante. Conta para mim se você já vivenciou, conta para mim a sua curiosidade em relação a esse caso, as suas dúvidas, para a gente pensar em conjunto, porque é sempre bom.